Já estamos de volta e hora da nossa resenha esportiva. Bom dia, Gabriel. Vamos começar falando logo de quem? Palmeiras? Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal de casa. Vamos falar de Palmeiras, porque o Palmeiras goleou o Fortaleza pelo jogo de ida da Copa do Brasil, 3-0. Vamos conferir como é que foi esse jogo. Rafael Veiga abriu um placar e um pênalti pra lá de polêmico. Caio Alexandre, segundo o juiz, acertou o Rony. Na cobrança, o camisa 23 converteu. O segundo foi de Tabata. Veiga cobrou o escanteio, Gomes cabeceou para a defesa de João Ricardo. E na sobra, Tabata cabeceou para mais uma defesa do goleiro, mas já dentro do gol. E o terceiro foi de Richard Rios, com categoria. O meio-campo fintou o defensor e chutou no canto. Palmeiras 3, Fortaleza 0. Palmeiras, então, voltando a ser Palmeiras, né? E também o pênalti no início do jogo, eu acho que contribuiu para o resultado. Exatamente. A dúvida é se foi pênalti, né, Bárbara? Porque causou bastante polêmica esse pênalti que a gente está vendo aí no detalhe. Os torcedores do Fortaleza, os jogadores reclamaram bastante também. E como a gente não ficou aqui em cima do muro, eu vou dar minha opinião. Também não achei nada. O Caio Alexandre ali, ele adianta um pouquinho a bola e ele dá um carrinho. O Rony, sabendo que ele dá um carrinho ali, ele pula, faz aquele drama valoriza, de jogador brasileiro, né, valoriza. ali. Exatamente. E o juiz caiu na dele e marcou o pênalti. Rafael Veiga, como quase nunca perde pênalti, converteu. E aí depois o Palmeiras consegue fazer o segundo, com esse gol aí que a gente está vendo. O Gustavo Gomes cabeceia, Tabata bota na rede, depois o Gustavo Gomes coloca novamente, mas depois o VAR viu e deu o gol mesmo pro Tabata naquele segundo cabeceio, né? Quando o goleiro dá rebote, o Tabata ele cabeceia pro fundo das redes. E aí esses 2-0 deu uma tranquilidade pro Palmeiras. O Palmeiras continuou apenas, vamos dizer assim, administrando ali, né? a partida, até que o Richard Rios, no segundo tempo, ele fez mais um gol e esse resultado dá uma segurança pro Palmeiras, né? Porque 3-0 no jogo de ida, o Fortaleza precisa vencer de 3-0 no jogo de volta para poder levar para os pênaltis, ou 4 gols de diferença para poder avançar, né? E a gente sabe que fazer esse placar contra o Palmeiras é uma missão praticamente impossível, então ficou mais tranquilo aí para o Palmeiras. E Fortaleza, assim, até um time bem corajoso, porque inevitavelmente você toma 2-0 do Palmeiras, não tem como não sentir, né? Mas mesmo assim, no segundo tempo eles voltaram ainda arriscando, só que não foi o suficiente. Exatamente. E Fortaleza também não conhece os caminhos da derrota, né? Desde o dia 29 de março que não sabia o que era perder. Então mostra ainda o tamanho dessa vitória do Palmeiras, né? Exato. Porque o Fortaleza, como você bem disse, é um timaço, recentemente fez uma partidaça no Campeonato Brasileiro. Ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro, assim como o Palmeiras, são os dois times que ainda não perderam, né? Que estão invictos. Sim. Então mostra o tamanho dessa vitória. Um confronto que tem ainda mais valor, né? Quando a gente fala realmente de dois grandes times e que estão também numa grande fase, né? Exatamente. Eu falei aqui de Rafael Veiga, falei também de Gustavo Gomes, de Tabata. Outro jogador que fez a diferença foi o Paulinho. O Paulinho para o Atlético Mineiro fez os 2 gols da vitória do Galo contra o Corinthians. Os gols do Atlético foram na etapa final e do Paulinho. O primeiro depois de um chute cruzado de Pavão. E o segundo após o cruzamento de Hulk, Natan de cabeça e Paulinho para completar por fundo das redes. E Gabriel, você tinha comentado ali Gustavo Mendes, que obviamente até pouco tempo estava aqui com a gente, né, no Gustavo Manhã. Gomes. Agora é o Gustavo Gomes, aí não fez piada não, tá fazendo Exatamente. O quê? É gol. Tá fazendo gol. Falando um pouquinho mais sobre esse jogo aí do Atlético Mineiro, a gente sempre fala aqui, né, Bárbara, que quando 2 jogadores do Atlético Mineiro estão bem na partida, eles fazem a diferença. Muita. E esses 2 é o Hulk e também o Paulinho. Que o dupla. Paulinho fez os 2 gols do Atlético e o segundo gol do Atlético, você vê aí a participação do Hulk, né? O Hulk cruza, o Natan cabeceia e depois o Paulinho só confere para o fundo das redes. No primeiro tempo que o Atlético Mineiro já tinha
já tinha feito uma boa partida, só que não conseguiu converter. E aí, na volta do intervalo, o Kudê parece que conversou com o pessoal lá, tem que acertar o alvo, a gente está jogando bem, mas tem que fazer o resultado, ainda mais jogando dentro de casa, lembrando que o jogo de volta é na casa do Corinthians. E aí os jogadores entenderam e fizeram esses 2 gols, que dá também uma tranquilidade para o Atlético Mineiro, ainda mais que o Corinthians não vem de uma sequência boa. 6 jogos sem saber o que é vencer e 5 sob comando do Lucha. O Lucha, desde que chegou no Corinthians, ainda não venceu. E aí a pressão vai cada vez aumentando mais. Fica cada vez mais complicado pro lado do Corinthians. Verdade, assim, sequência ruim não só pro time, como também pro técnico, né? Lucha realmente, assim, se demorar muito a engatar aí no time, a tendência, como a gente já sabe, na cultura do futebol brasileiro, é daqui a pouco ele voltar para casa. Exatamente. E o Atlético Mineiro, vou chamar a atenção aqui por esse segundo gol, que demoraram 2 minutos. Demoraram não, né? Eles tocaram a bola durante 2 minutos até chegar no gol. Então, impressiona também, né? E é aquele tic-tac bonito, a gente viu... É o que eu gosto de ver, a bola trabalhada, né? Exatamente. Sem pressa, sem se antecipar, não foi acaso. Assim. Eles trabalharam para poder chegar e depois a gente vê o passe do Hulk, a cabeçada do Natan e até o gol, o final foi bem trabalhado, né? O Natan joga ali pro Paulinho, o Paulinho confere pro fundo das redes, então uma jogada bem legal. Exatamente, a gente tá falando aqui de tic-tac, né? Fazendo uma menção aqui ao Guardiola, o Manchester City chegou à final da Champions League, e ele que é o cara do tic-tac. Pode ser que o Kudê esteja se inspirando aí no técnico do Manchester City. E tá dando certo. Tá dando certo, exatamente. Outro jogão da Copa do Brasil foi o Atlético Paranaense contra o Botafogo. O Botafogo chegou a fazer 2-0, mas o Atlético virou. Vamos conferir como é que foi esse jogo. Botafogo chegou a fazer 2-0. Tiquinho, o centroavante iluminado, pegou a sobra do escanteio e abriu o marcador. Luiz Henrique, depois de uma jogada do camisa 9, contou com um desvio para fazer o segundo. Até que acabou o primeiro tempo e a história do jogo mudou. Vitor Roque também aproveitou o desvio do escanteio e diminuiu. Vitor Bueno, de fora da área, fez um golaço para empatar. E Fernandinho, de cabeça, virou o placar. Atlético Furacão 3, Botafogo 2. Atlético Furacão mesmo. Me conta dessa virada, Gabriel, que não é nada simples. Você levar 2-0 e conseguir mudar o placar para 3-2. Exatamente. O primeiro tempo o Atlético já tinha jogado bem, mas o Botafogo foi efetivo, né? O Atlético não conseguiu colocar a bola no fundo da rede. E as chances que o Botafogo teve, ele conseguiu fazer o gol e chamou atenção bastante isso. O Tiquinho, que é um centroavante que está iluminado, a bola bate nele e vai pro gol, enfim. Ele fez o primeiro gol, participou do segundo gol, nesse chute do Luiz Henrique desviado no defensor do Atlético Paranaense. Ele está naquele momento que tudo dá certo, né? Exatamente, tudo dá certo. E o Botafogo, assim, encontrou o caminho dos 2 gols. No segundo tempo, eu acredito que o Paulo Turra deve ter conversado com os jogadores assim, ó, perder 2-0 dentro de casa numa Copa do Brasil, a gente sabe que é fatal. O Atlético Paranaense é um time acostumado a jogar mata-mata, não à toa chegou na final da Libertadores no ano passado, sempre tá brigando aí na Copa do Brasil, nas cabeças aí da Copa do Brasil, na Libertadores. Os jogadores falaram assim, ó, a gente tem que realmente virar. E aí o Furacão voltou com tudo no segundo tempo. As substituições também do Paulo Turra deram bastante certo, a gente tem que elogiar aqui o técnico também. Ele colocou o Madison e o Vitor Bueno. O Madison participou de um gol, o Vitor Bueno fez o outro gol. O Madison deu toque pro Vitor Bueno, pro Vitor Roque fazer o primeiro gol. É muito Vitor, né? O Vitor Bueno fez o segundo gol. E aí o Atlético Paranaense, quando conseguiu fazer esses 2 gols, continuou apertando, até que o Fernandinho fez o terceiro gol. Então, assim, é uma partida bem interessante aí. Um primeiro tempo que mente o que foi o jogo. O Botafogo foi efetivo. No segundo tempo, o Furacão foi com tudo e aí conseguiu a virada
Um jogo bem legal, né, da nossa Copa do Brasil aí. Vamos também fazer ressalva aqui ao nível do futebol brasileiro. Com tantos jogos, a gente tá tendo jogos de bastante qualidade. Como a gente sempre conversa aqui na nossa resenha, né? Uma agenda super cheia, difícil de administrar e mesmo assim a gente está conseguindo excelentes partidas, né? Com um placar cheio. E achei muito interessante também a sua colocação em relação à iniciativa do técnico, né? Porque muito se critica em relação aos técnicos, mas quando ele consegue agir a ponto de conseguir uma virada como essa, ele merece esse parabéns, esse destaque, sem dúvida. Exatamente. Vou fazer um destaque aqui, porque já é a 8ª virada do Atlético Paranaense na temporada. É o time da virada. É o time da virada, já está acostumado, né? E é a 4ª consecutiva no estádio deles. Então, o Atlético Paranaense tem começado perdendo as partidas e depois tá virando, e ontem não foi diferente, deu certo mais uma vez. E é engraçado como que tem time que consegue jogar muito melhor realmente dessa forma, reagindo, e não necessariamente quando começa ganhando, né, Exatamente, Gabriel? mas é perigoso também, né, Perigosíssimo. Barra? Pode ser que 2-0 não consiga... É melhor não contar com isso. Exatamente. O outro jogo da Copa do Brasil, que a gente vai conferir as imagens, porque não tiveram gols, é o Santos contra o Bahia. E aí a gente vai ressaltar aqui o motivo porque não teve os gols. Os goleiros, Marcos Felipe e o João Paulo, foram muito bem na partida. A gente vai ver aí o João Paulo fazendo uma defesaça. Depois a gente vai ver também uma defesaça do Marcos Felipe, goleiro do Bahia, no fim da partida. Então a gente falou aqui do técnico, mas os goleiros, nesse caso aí, foram fundamentais para não deixar esse placar ser vazado. A gente viu mais uma defesaça aí do João Paulo. A gente vai ver agora uma defesa do Marcos Felipe, goleiro do Bahia. Os times até tentaram. A gente está vendo aí o gol que foi invalidado. Quando a bola balançou, né? O juiz impediu. O VAR chamou ali e impediu. E aí a gente está vendo agora mais uma defesa aí do João Paulo. Então os goleiros foram fundamentais para esse jogo ficar no empate sem gols. Ou seja, o 0-0 então não significa que foi por falta de trabalho dos jogadores e por pouca finalização. Exatamente. Foi por um bom trabalho dos goleiros. Exatamente. E no fim das contas, quem saiu melhor foi o Bahia, né? Porque o Bahia jogou fora de casa e agora vai decidir dentro dos seus domínios. Com a torcida, com a tranquilidade. Exatamente. Ontem teve mais bola rolando pela Copa do Brasil. A gente vai mostrar o resultado do Grêmio contra o Cruzeiro e também vamos mostrar o resultado do América Mineiro. A gente não vai mostrar esses gols por conta de não ter essas imagens. Então ali o Grêmio empatou com o Cruzeiro por 1-1 e foi o jogo dos camisas 9, porque o Bruno Rodrigues fez o golaço do Cruzeiro e depois o Luizito Soares fez o golaço do Grêmio. Então os camisas 9 foram fundamentais. A gente também vai ver o São Paulo vencendo ali por 2-0 contra o Sport. E o São Paulo, que está vindo muito bem com o Dorival, não perde na Ilha, que é o estádio do Sport, desde 2001. Dorival foi aplaudido pelas duas torcidas, bem bacana também, né, Barra? Muito. Esse reconhecimento dos torcedores. E desde que o Dorival chegou e assumiu o São Paulo aí, ele deu conta do recado. E ele é uma pessoa que parece ser realmente muito querida, né, pelos jogadores e pelas torcidas também. Ele tem feito bons trabalhos, assim, nos últimos tempos. Exatamente. É legal ver um técnico com Muito. reconhecimento. E o outro jogo foi o jogo do América Mineiro contra o Internacional, que a gente também vai ver aqui no detalhe o resultado, 2-0 América contra o Inter. É um jogo que coloca o Mano Menezes mais na corda bamba ainda, o técnico do Internacional. Ele já não estava vindo bem, vem de uma sequência aí de derrotas e perdeu para o América Mineiro. Eu vou lembrar o pessoal de casa que o América Mineiro no Campeonato Brasileiro não está indo bem, né? Já sofreu vários gols, 17 gols, então a torcida do Inter estava na expectativa do Inter conseguir uma vitória contra o América, né? Frente a esse retrospecto recente do América. Inesperado esse placar. Não deu certo, exatamente. O América venceu por 2-0, colocando ainda mais pressão no time do Mano Menezes. Na terça-feira também teve jogo, teve o clássico Fla-Flu, porque o Fluminense foi o mandante da partida e o jogo ficou no 1-1, tudo igual nesse clássico aí. Foi um jogo também... Na verdade, no 0-0, né? A gente queria que fosse 1-1, porque, assim, foi um jogo realmente muito movimentado, né, Gabriel? Com muitas chances de gol, mas também com mérito para os goleiros aí, que conseguiram segurar. Exatamente. No fim das contas, ficou até melhor para o Fluminense, porque o Fluminense teve um jogador a menos, o Flamengo pressionou bastante, mas o jogo ficou mesmo no 0-0. E vamos confirmar agora os jogos de volta, vamos lá, porque esses jogos foram os dias da oitava de final, ainda tem os 90 minutos, a gente brinca aqui, são 180 minutos, né? A gente já teve a metade, agora vai ter os outros 90 minutos para decidir quem avança para as quartas de final. Então, confirmando aí, na quarta-feira, dia 31, Cruzeiro contra Grêmio, na quarta-feira também, dia 31,
Corinthians contra Atlético Mineiro. Na quinta-feira, dia 1º, São Paulo contra Sport. Na quarta-feira, dia 31, Internacional contra América. Botafogo contra Atlético, Fla-Flu, Bahia contra Santos e Fortaleza contra Palmeiras. Agora inverteu, né, os mandos de campo. É isso. E vamos ver quem avança para as quartas de final. E esse Fla-Flu aí promete, né, o jogo da volta, assim, jogo de ida realmente emocionante, movimentado. Esse 0x0 bom pro Fluminense, né, porque o Flamengo realmente conseguiu entrar muito bem em campo. Eu imagino a ansiedade que já tá para esse jogo de volta. Se eu tô ansiosa, imagina os jogadores. Exatamente. E tem muita bola para rolar ainda, né? Muita. Até dia 1º aí de junho, muita coisa vai acontecer ainda no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. E muita resenha também. Exatamente. Obrigada, viu, Gabriel? Nada.